Eu quero começar hoje uma série de ministrações, e o tema dessa série é Encontros com Jesus. Nós vamos ministrar aí ao longo de 7, 8 semanas, falando sobre encontros de Jesus e o impacto, na verdade, que esses encontros tiveram na vida de pessoas, e sem dúvida alguma, eu tenho certeza que isso vai mudar a realidade da sua vida também, amém? O que nós queremos, na verdade, é que você seja desafiado a encontrar, na verdade, por meio desse encontro com Jesus, você possa encontrar com o Evangelho. Mas qual Evangelho? O Evangelho original, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus para que nós possamos orar e começar essa ministração. Evangelho de João, o capítulo de número 7, e o verso de número 38. Oh, Jesus. Evangelho de João, o capítulo 7, e o verso de número 38. Disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você pode repetir essa leitura comigo? Diga: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora para que isso aconteça na sua vida hoje, amém? Oh, Jesus, é a tua palavra que nós temos, e nós queremos de fato, ó Deus, que nessa noite e a partir dessas próximas semanas, o Senhor esteja ministrando, Deus amado, nas nossas vidas, que possa fluir do nosso interior, ó Deus, rios de água viva. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha se manifestar nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo, traga a revelação da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem crê, como diz as Escrituras, mas aquilo que você crê é importante. É importante, na verdade, que você crê, na verdade, no Evangelho real, assim como diz as Escrituras. E nessa primeira mensagem dessa série, nós vamos estar falando exatamente sobre isso. E eu quero pensar com você um pouco sobre a importância daquilo que é original. Mais do que nunca, nós vivemos em dias aí que algumas palavras, e uma em especial, tem sido assim muito repetida, muito enfatizada nos últimos dias. Você já ouviu aquela expressão assim: ah, isso aí é fake. O que é fake? É falso. Existe um evangelho falso? Infelizmente existe. E olha que cada dia ele está mais acessível, e por mais que você pense, na verdade, ou seja, quando você percebe que há muita falsificação disponível, você começa a prestar mais atenção e perceber o seguinte: opa, eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que realmente é original, aquilo que é importante, aquilo que é real. E nós temos vivido tempos, ou seja, nós nunca tivemos tanta informação, tanta coisa disponível para nós. E isso a gente precisa pensar o seguinte: olha, o que realmente é a verdade? Quer ver? Deixa eu te mostrar, quero ilustrar aqui para você o quanto que é importante você pensar naquilo que é original. Tem coisas que fazem parte da sua vida, ou que já fizeram parte da sua vida, que simplesmente, de você ouvir o nome, de você bater o olho, você fala assim: opa, isso é original, isso é verdadeiro. Quer ver um exemplo? Quando eu era pequeno, eu ajudava minha avó, lembra? Volta e meia eu falo isso. E uma das coisas que a gente fazia toda, e eu era responsável por fazer isso, era o quê? Eu era quem fazia a lista de compras para ela. E quando a gente ia fazer aquela lista para entregar lá na venda do São Luís, ficava ali na rua Goiás, ali, os mais antigos aqui vão lembrar onde que era. E o que vai acontecer? A gente fazia a lista e entregava lá, ele trazia os produtos. Mas alguns produtos são especiais. Quando ela escrevia para mim assim, ó: o que é isso aqui? Maisena.
Admir, coloca na lista aí maisena. Esse aqui, maisena é o quê? É o nome. Mas é o nome o quê? Mais popular, o original. Tem muito amido de milho por aí. Mas só esse aqui é maisena. Certo ou errado? Esse aqui é o quê? É o original. Você fala assim, esse aqui é o de verdade. É ou não é? Sim ou não? Outra coisa. Vladimir, busca lá para nós um. Esse aqui tem 1001 utilidade, não tem? Mas esse aqui é o original. Porque você encontra aí outras marcas, né? A Solan. Você encontra um monte de marca diferente aí, mas o quê? Me dá o Bombril daqui, a marca mais barata. Por que que a gente fala assim? Porque esse aqui é que é o original. Esse aqui que a gente está acostumado, e se a gente está acostumado, a gente confia, não é? A gente fala assim, esse aqui é de verdade. Pode até custar um pouquinho mais caro, mas a gente até faz isso por quê? Porque tem confiança. Último item. O que é isso aqui? Só os mais antigos que lembram, né? Pinho-sol. Aqui está escrito assim, ó, o original. Gente, tudo isso aqui só reforça na nossa mente o quê? Você valoriza mais aquilo que é original do que aquilo que é uma cópia. Certo ou errado? Certo ou errado? Pastor, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a nossa fé? Eu queria te dizer que tudo. Nem tudo que você ouve por aí é Evangelho. Nem tudo que você ouve aí como ajuda do alto, ou melhor, autoajuda, é a ajuda do alto, é a ajuda que vem de Deus de fato. Mas para isso acontecer, o que é necessário? A gente precisa conhecer aquilo que é de verdade. Essas marcas, a gente poderia dizer que elas são marcas assim mais confiáveis. Então eu preciso olhar para o Evangelho e perceber o seguinte, eu preciso entender mais, compreender mais. Por quê? Porque eu não posso me apegar naquilo que é falso, naquilo que é fake. Eu tenho que me apegar naquilo que é verdadeiro. E para mostrar isso, para exemplificar isso, nós vamos falar de um encontro de uma mulher com Jesus, em que Jesus manifesta, na verdade, o que é para ela, o que é o verdadeiro Evangelho, o que é a verdadeira espiritualidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Ao longo de todas essas semanas, nós vamos ficar no Evangelho de João. As pessoas nos nossos dias, muitas estão ficando assim, muito cansadas. Mas elas não estão cansadas do Evangelho. Elas estão cansadas, muitas estão cansadas dos evangélicos, dos religiosos. Mas do Evangelho não. Porque se você apresenta o Evangelho de verdade, o Evangelho transforma vidas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão buscando, ou seja, elas querem Jesus. Elas querem uma experiência, na verdade, com o verdadeiro Jesus. Abra aí Evangelho de João, capítulo 4. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou, à medida da mensagem, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse caminhar sobre esses versículos. Mas eu queria que você usasse também a sua imaginação. Pense agora. Evangelho de João, capítulo 4, vai falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós só sabemos que essa mulher morava numa cidade chamada Sicar, que era na região de Samaria. Mas essa mulher, ela traz para nós uma compreensão daquilo que é realmente verdadeiro. Eu queria que você imaginasse Jesus, na verdade, andando no território samaritano. Samaritanos eram um povo, na verdade, que não se dava bem com os judeus. E Jesus foi àquele lugar, ou seja, ele estava indo para Jericó. Ele tinha outros caminhos, mas ele escolheu passar por ali. E aí você vê Jesus, na verdade, conversando
com uma mulher samaritana, conversando com uma mulher, na verdade, que a gente que já conhece a história, você sabe que é uma mulher de baixa moral, dialogando profundamente sobre as coisas do reino. Os 5 primeiros versículos que eu vou ler agora, eles colocam a gente dentro desse contexto. E o texto diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nesse texto do Evangelho de João, capítulo 4, eu quero destacar aqui alguns princípios para você poder identificar de verdade o verdadeiro Evangelho, o real Evangelho de Jesus. Nesse texto nós vemos que o real Evangelho de Jesus, ele chega na verdade onde a religiosidade não consegue alcançar, onde na verdade a religiosidade evita ir. O texto diz, verso 6, havia ali no poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Meio-dia é o horário onde o sol está na sua plenitude. E a região, na verdade, ou seja, de Israel, Oriente Médio, ou seja, é calor de verdade. E aí a gente percebe que Jesus e os seus discípulos, eles param no poço de Jacó. Os discípulos vão até a cidade para comprar comida. Agora, o que eu percebo na verdade é a intencionalidade de Jesus. Jesus ele para da sua viagem naquele local e ele tem fome, manda os seus discípulos ir à cidade. Mas quando menos se esperava, aparece uma mulher. E essa mulher com seu cântaro, ela estava indo ali fazer aquilo que fazia todos os dias. Eu creio que na verdade todas as atitudes de Jesus, elas eram realmente intencionais. Jesus na verdade ele desejava passar por Samaria para deixar para os seus discípulos e para nós uma grande lição de discipulado, uma grande lição daquilo do que é o Evangelho. Os samaritanos, eles iam ao poço, as pessoas da cidade iam buscar água naquele poço, mas quando que eles iam? Pela manhã ou à tarde. Buscar água era um trabalho das mulheres. Agora, o que chama a atenção é que essa mulher resolve ir ao meio-dia. Por quê? Ela não queria encontrar com ninguém. Por que ela não queria encontrar com ninguém? Por causa da vida que ela levava, por causa da vida que ela tinha vivido, por causa daquilo que ela era. Agora, naquele lugar, fugindo de todas as coisas, ela encontra com um homem. Eu imagino que a última coisa que essa mulher queria era encontrar com um homem no poço. Mas não era só um homem, esse homem, além de ser homem, era judeu. Ou seja, já havia uma repulsa natural. Jesus poderia passar ao longo do Jordão, por outros lugares, mas por que ele escolheu passar ali? Porque aquela mulher precisava se encontrar com ele. O Evangelho consegue ir aonde que a religiosidade não alcança. Olha, um judeu não falaria com aquela mulher. Um judeu, na verdade, um religioso, alguém que observasse de fato as escrituras do seu tempo, ele fala assim, sozinho, num lugar deserto, conversar com a mulher, e com a mulher aqui também, vai saber, né? Mas o real Evangelho, ele nos ensina, na verdade, que o Evangelho, ele é humano e humilde.
E Ele valoriza, na verdade, as pessoas. É o que Jesus está mostrando para nós. O verso 7 e 8 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Jesus tinha sede. Aquela mulher vem e Ele faz o quê? Ele pede para ela. Você consegue imaginar Jesus pedindo? Querido, é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele poderia fazer brotar água da rocha, mas Ele escolhe dar a oportunidade àquela mulher de entregar algo para Ele. Aquela mulher, na verdade, até então, o que nós percebemos é o quê? No contexto aqui a gente vai perceber que ela era deixada de lado. Jesus, na verdade, valoriza ela pedindo algo, na verdade, que naquele momento ele não tem. Jesus passa para aquela mulher uma sensação de quê? De controle, de importância, de mostrar para ela, assim, mulher, você tem valor, você pode me dar água. Mulher, você pode me ajudar. Mas quando a gente olha para isso e nós conhecendo o Evangelho, conhecendo quem é Jesus, nós vemos o quê? Jesus, na verdade, demonstrando, ou seja, toda a sua humanidade, mas também a sua humildade. O Evangelho original de Jesus diz o quê? Que Ele era rico, mas Ele se fez pobre. Para quê? Para que nós pudéssemos ser ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus está mostrando para ela, ou seja, olha, eu sou de carne e osso também. Olha, nós podemos ter uma interação, nós podemos conversar, nós podemos ter algum tipo, algum nível de relacionamento. O Evangelho, ele é sim inclusivo. Ele alcança todas as pessoas. Ele alcança a pessoa mais nobre que você imaginar, mas ele alcança também a pessoa mais simples, a pessoa mais marginalizada, a pessoa mais distante, a pessoa menos desejável da sociedade. O Evangelho é para eles. O Evangelho é para todos nós. O real Evangelho, ele atrai também a atenção das pessoas, mas não só isso, ele também dá atenção às pessoas, ele dá e atrai a atenção. Quando a mulher percebe a iniciativa de Jesus, percebe aquele diálogo, aquela mulher responde. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? O senhor não sabe quem eu sou? O senhor não sabe as nossas disputas históricas? O senhor não sabe? A gente precisa olhar para o Evangelho que a gente está vivendo e perceber que nos nossos dias a maior rejeição do Evangelho não é por causa do Evangelho, mas é do que os evangélicos dizem, é do que os evangélicos fazem, é do que nós muitas das vezes fazendo. Por quê? Porque às vezes nós nos colocamos em posições e discutimos situações que não tem valor nenhum. Estamos brigando para ter razão e esquecemos que na verdade o Senhor, Ele deseja as pessoas. O que nos faz diferente na verdade dos outros não é simplesmente aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu sou. O que faz diferença do Evangelho na minha vida é o que eu sou. E às vezes a gente não percebe, na verdade, que quando agimos de maneira oposta, na verdade a gente está afastando as pessoas. As pessoas precisam olhar para Jesus e encontrar em Jesus o quê? O acolhimento. O Evangelho verdadeiro, o real Evangelho,
ele gera o quê? Conexão, diálogo com as pessoas. Jesus não precisava falar nada com aquela mulher. Jesus nem precisava daquela água, se é que você consegue me entender. Mas ele abre a oportunidade para quê? Para que aquela mulher tivesse a sua vida transformada. A gente precisa entender e deixar de ser autossuficiente e perceber o seguinte: nós precisamos permitir conexões com as pessoas, nós precisamos abrir o diálogo com as pessoas. Por quê? Porque é dessa forma que Jesus vai tocar a vida dos outros por nosso intermédio. No verso 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem como tirar essa água, o poço é fundo. Onde que o Senhor pode conseguir essa água? Aquela mulher, todos os dias, ela ia buscar água. Por quê? Porque era uma necessidade, era algo que ela precisava. Mas o que Jesus faz? Depois de empoderar aquela mulher, de dar voz àquela mulher, de ouvir aquela mulher, de conversar com aquela mulher, ele começa, na verdade, a se revelar. Porque quando você escuta o outro, você começa também a ser escutado. Qual que é o grande problema nosso? É porque a gente quer só falar. A gente quer só falar, a gente quer só falar, a gente quer só falar. E as pessoas que ouçam. E o que acontece? É por isso, na verdade, que as pessoas não nos ouvem. Porque na pós-modernidade, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu não penso assim, eu não penso daquele jeito. Mas às vezes, para que você possa tocar o coração daquela pessoa, é necessário que você ouça o que ela tem a dizer. Ouça o que está no coração dela. Ouça, na verdade, para que aquilo possa ser uma porta de entrada. O Evangelho, querido, ele é belo, ele é inteligente, ele é atrativo. Por si só. A gente só precisa, na verdade, permitir que o Evangelho flua através de nós para que as vidas sejam transformadas. O Evangelho ele não é arrogante, ele não é apelativo, ele não é pequeno. A gente percebe que Jesus chegou assim, humildemente, pedindo água, e Jesus podia dar água para ela, dar muito mais do que aquela água que ela poderia dar, muito mais do que aquilo que ele poderia dar. O que nós precisamos entender? Que aquilo que Jesus muitas das vezes nos pede, é só uma oportunidade que Ele está nos dando para nos abençoar mais. Porque não há nada que nós possamos dar para Ele que Ele não tenha. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não está preso no tempo, Ele é eterno. Então pensa o seguinte: o seu tempo, a sua vida, tudo que na verdade o Senhor te pede, Ele já tem. Mas por que Ele te pede? Para que você possa entrar nessa relação aqui, você possa na verdade se envolver. E quando você se envolve, você percebe o seguinte: mas eu não tenho nada para dar, e é você que recebe. Jesus virou completamente a história da humanidade. Nosso calendário ele é partido entre antes e depois de Jesus. Por quê? Porque Ele veio para mudar a história. Mas não é apenas a história dos livros, Ele veio para mudar a história das nossas vidas. Esse encontro de Jesus com essa mulher vai mudar a vida dela por completo. Mas deixa eu te falar, Ele vai mudar a sua vida também. Quantos aqui já tiveram a vida mudada por causa de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus quer continuar mudando a vida das pessoas, mas isso vai acontecer através de você. Para que Jesus possa se encontrar com os outros, Ele vai usar você. Sua vida, a sua voz, a sua mansidão, a sua doçura, tudo isso
chamou a atenção daquela mulher. A sua humanidade, a sua humildade foram muito maior do que a religiosidade dela. Ele vira para ela e fala assim: olha, se você tivesse conhecido, se você conhecesse quem é na verdade que te pede água, você é que pediria. Querido, aquele poço na verdade era um lugar de dor para aquela mulher. Por quê? Porque ali na verdade estava exposta a necessidade dela. Ela precisava ir ali todos os dias, mas aquilo também expõe quem ela era, a forma como ela ia escondida, ela ia marginalizada, ela ia fora do horário. Por quê? Porque ela era uma mulher sozinha. Nós nunca tivemos contato e acesso a tantas pessoas, mas é verdade também que apesar de termos contato com muitas pessoas, tem muitos que apesar de muitos contatos, muitos seguidores, continuam sozinhos. Quando as luzes se apagam, quem é você? Quando você sai de cena, quando você sai, na verdade, e vai para o lugar onde está só você, ali o personagem não é importante. Ali aquilo que você se mostra para as pessoas não é importante. E ali você passa, na verdade, a enfrentar aquilo que realmente você é. Jesus conhecia essa mulher e ele foi encontrar ela exatamente no lugar onde ela ficava sozinha, porque Jesus queria mudar a identidade dela. Jesus queria tocar a vida dela por completo. O povo falava daquela mulher, a quantidade de pessoas, ou seja, ela se sentia excluída. Ela precisava buscar água numa hora em que ninguém estava no poço. Para quê? Para ela não se sentir mais marginalizada. Jesus pega essa mulher ferida e traz para ela o que o Evangelho nos devolve, que é o quê? Que é dignidade, que é a oportunidade de viver uma vida que vale a pena. Alguém já te disse? O que a gente precisa entender sobre a vida? Alguém disse o seguinte: a vida, ela é como eco. Como assim? A vida é como eco. Ele devolve tudo que você manda para ele. Quando você está num lugar assim, dá muito eco, você fala e a sua voz repete. Você fala e a sua voz reverbera ali e começa a repetir o que você está falando. Ou seja, você recebe de volta aquilo que você emitiu. E a vida, na verdade, é isso. O que você planta, você colhe. Jesus toca naquela mulher no mais profundo da alma dela. Jesus, na verdade, ele não deseja apenas um pouco d'água. Ele quer dar para aquela mulher uma fonte. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Rios de água. Mas o que é preciso fazer? É preciso crer. Crer em quem Jesus é. Jesus está se manifestando para ela, está se mostrando para ela. Jesus quer dar um futuro de abundância para ela, de fartura. Mas ela está presa, na verdade, nos seus conceitos. O Evangelho real, ele apresenta para mim e para você propostas de mudança real na nossa vida, de transformação verdadeira, que toca, na verdade, não o seu exterior apenas, mas toca você de dentro para fora, muda a realidade de quem você é. É isso que Deus quer tocar na sua vida hoje. Deus quer tocar você do mais profundo do seu ser e fazer você florescer na vida que Ele planejou para que você vivesse. Amém? Verso 12 do capítulo 4. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó?
O que ela está apelando? Para a religião, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Era tudo que aquela mulher queria. Tudo que aquela mulher queria, na verdade, era o quê? Era não ter que voltar naquele poço todos os dias. Mas Jesus está falando com ela assim: olha, eu vou te dar o que você precisa, mas eu vou te dar algo que vai além, que transborda aquilo que você imagina que seria o ideal. Tudo que aquela mulher não queria era voltar naquele poço. Tudo que aquela mulher não queria, na verdade, porque aquele lugar era um lugar de humilhação para ela. E Jesus está mostrando para ela, fala assim: eu te dou. Fico imaginando as experiências que essa mulher teve antes de se encontrar com Jesus. Todas as vezes que ela ia no poço, se porventura tivesse alguém lá, as pessoas viravam e falavam assim: ah lá, aquela é aquela que foi mulher do ciclano, do beltrano, do outro, é aquela que roubou o marido daquela, é aquela que fez isso, é aquela que fez aquilo outro. As mulheres, as pessoas apontavam para aquela mulher com base no quê? Nos erros que ela havia cometido. E a sociedade não mudou e só piorou. A sociedade, na verdade, muitas das vezes olha para você e julga você apenas por aquilo que você já fez, pelos seus erros. Os acertos não somam muito para a sociedade. O que chama a atenção são os erros. E essa mulher, na verdade, ela é uma vítima disso, é uma escrava disso. O poço era o lugar onde aquela mulher tinha todas essas experiências. Agora, olha o interesse dela. Verso 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise mais voltar aqui para tirar água. Aquela mulher, na verdade, que antes estava resistente, por causa da ternura de Jesus, por causa do acesso de Jesus, por causa da atitude de Jesus, ela começa a se abrir. Ela começa, na verdade, a se despir, na verdade, daquela figura ríspida, daquela figura dura, inacessível. E ela mostra, na verdade, ou seja, o que é o interesse dela, para se me dar dessa água. Quando ela faz isso, ela revela a sua dor. Olha, eu tenho sede, todo dia eu tenho que vir aqui, isso dói, isso me machuca. Ela mostra, na verdade, os seus traumas, os abusos que ela sofreu. Essa mulher, na verdade, ela foi abandonada por tantos homens, foi marginalizada no meio da sociedade. O que a gente percebe, na verdade, é que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele confronta as pessoas em amor, sem acusar, sem julgar. Jesus não age dessa forma. Olha como que Jesus age. Ela pede isso, e no verso 16, Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Jesus dá uma dura nela, em amor. E ela não se sente, na verdade, afetada por aquilo. Por quê?
Porque o amor transcende. Porque na verdade, ou seja, Jesus confrontou ela, mas Ele confrontou em amor. Pensa no que ela sentiu. Chama seu marido. Tem um marido. Olha para mim. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Ou você acha que Jesus queria que ela sofresse um pouco mais com aquilo? Para ver transformação na sua vida, nas nossas vidas, na minha vida e na sua, Deus sempre vai nos expor diante daquilo, diante do nosso erro, para a gente entender o que? Eu errei, eu sou falho, para que isso gere o que? Arrependimento. O caminho da transformação é o arrependimento, mas para arrepender é necessário que a gente entenda que está errado. Quem é que precisa de médico? Os doentes. Mas você já viu alguém que não está doente procurar um médico? Nós homens, em especial, só procuramos o médico quando está batendo biela, quando está para morrer. E a gente acha que isso é vantagem. É nada. Quanto antes você trata o seu problema, mais fácil é. Mas a gente protela, deixa para amanhã, deixa para depois. Eu vou resolver isso sozinho, eu dou conta, eu aguento, eu faço isso até o dia que não tem jeito mais. E muitas das vezes, nem sempre tem solução. É preciso que a gente enfrente, na verdade, a situação, a vida como ela é, de frente. Mas entender o seguinte, Jesus nos chama amorosamente para quê? Para mudar de vida. Ele confronta aquela mulher em amor, com graça. E ele se coloca, na verdade, no lugar dela para mostrar o que? Olha, eu tenho mudança. O verdadeiro evangelho, ele foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Não é apenas levantar a mão, não é apenas cantar, não é apenas fazer isso, fazer aquilo outro, não. É o que está aqui dentro, é o que está dentro, é que faz a diferença. Verso 20 do capítulo 4. Essa mulher, na verdade, começa a tratar com Jesus, e ela vai dizer o seguinte: olha, ela já se sente disponível para tocar em pontos profundos. Ela diz no verso 20: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. No que ela está apegada? Na forma, no lugar. É aqui ou aí? Aonde que a presença de Deus é mais real? Aqui em cima ou na cadeira que você está sentado? Isso é religiosidade, rituais. Foi isso, na verdade, que Estevão quis mostrar para os judeus e eles não entenderam. Estevão foi apedrejado porque ele disse o seguinte: Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita em nós, em pessoas. Nós somos a habitação de Deus. Deus quer que você entenda e você avance para um outro nível, que você saia da religiosidade e você venha para um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando ela pergunta para Jesus sobre a forma de adorar, Jesus responde sobre a essência. Ele diz: olha, Jesus declarou: creia em mim, mulher, creia em mim, está perto, está próxima a hora de que vocês não adorarão ao Pai
nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Jesus está no nosso meio. Ele procura, na verdade, por pessoas que estejam abertas, na verdade, a se encontrar com Ele de uma maneira diferente, de uma maneira nova, ou seja, de uma nova experiência. Olha que coisa linda! Jesus falou de água, Jesus falou de marido, Jesus falou de religiosidade. A água era a necessidade dela, ela precisava ir todo dia. Marido era a necessidade dela, ela já tinha tido 5, que não tinha sido suficiente, ela estava com um 6 que não era dela, ou seja, havia um vazio relacional dentro dela. E quando ela aborda sobre pátio, um monte de religiosidade, ela está mostrando o que? Outro vazio, que é a experiência dela com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro, a experiência dela com Deus. Jesus confronta, junta isso tudo, vai dizer o seguinte: olha, o que você precisa está aqui. O que você precisa está aqui. O que o mundo precisa é de Jesus. E onde que Jesus está? Está aqui, está aí. O que precisa acontecer? O Evangelho precisa transbordar da sua vida e tocar as pessoas. Verso 24: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus agora está falando ao coração dela. Jesus transpôs aquelas barreiras, tudo, e Ele está falando ao coração dela. Não é Samaria, não é Jerusalém, não é onde, ou seja, é onde o Espírito estiver, e o Espírito foi derramado sobre nós. Adoração, na verdade, não é um dogma, é relacionamento. Deus está mostrando para ela o seu poder libertador por meio dessas palavras. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Jesus quer libertar você da esterilidade. Jesus quer libertar você da angústia, da tristeza, da dor, da solidão, dos seus medos, daquilo que te impede de avançar. Jesus, na verdade, Ele está chamando aquela mulher para ver com Ele e mudar a realidade, querida. A salvação vem dos judeus. Ele está dizendo: olha, a salvação vem de mim, e eu estou me manifestando a você porque eu quero te salvar, eu quero mudar a realidade. Você precisa avançar para aquilo que o Evangelho de fato é, o Evangelho real, verdadeiro. Ele apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional. Não é apenas algo que a gente conhece pelos livros, não é algo apenas que eu estudo, que eu ouço falar tão somente, mas é algo que eu vivo, é algo que se manifesta para mim e para você, é algo, na verdade, que quer tocar a sua realidade todos os dias. Verso 25: disse a mulher: eu sei que é o Messias, o chamado Cristo, que está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus vira e fala assim: eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu sou de quem você está falando, eu estou diante de você, ou seja, o Salvador do mundo, o Salvador da sua vida está diante de você. É pessoal, é relacional, é para tocar nele, não é para simplesmente achar bonito, não, é para viver a vida. O Evangelho original, ele traz à luz o Rei da Glória, como um Deus que se encarna, que cresce como menino, adolescente, se torna jovem. Ele é humano,
para mostrar que aquilo que você passou, os seus sofrimentos, os seus traumas, Jesus entende. Por que Ele entende? Porque Ele foi criança, Ele foi adolescente, Ele foi jovem, Ele foi adulto. Não há nada que você tenha sentido que Ele não tenha a experiência de saber como é, ou seja, Ele pode te ajudar. Ele conhece, na verdade, a sua dor, os seus problemas. Sabe o que é ser marginalizado? Que quando Ele foi levado ali para ser julgado, as pessoas fizeram chacota dele. As pessoas zoaram ele, falaram assim: você não é o rei dos judeus? Desce aí dessa cruz. Ele foi ofendido, ele foi maltratado, ele foi cuspido. Mas por que Ele fez isso? Por que Ele se submeteu a isso? Tornou-se pobre para que eu fosse rico. Ele fez isso para que você tivesse a oportunidade de não passar por isso, de não viver isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa além disso. Ele passou por tudo isso para que Ele pudesse se identificar com você e falar assim: eu te ajudo a sair disso, eu te ajudo a sair desse trauma, eu te ajudo a sair dessa depressão, eu te ajudo a sair dessa angústia, porque eu sei o que é isso. Teve dias que Jesus chorou, e não foram poucos. Teve dia que Jesus teve a necessidade de estar junto das pessoas. Prova disso, Ele chamou os discípulos: olha, discípulos, vocês podem orar comigo? E os discípulos: não, vamos orar. Jesus começa a orar, passa um tempo, porque Ele volta, os discípulos estavam dormindo. Ele acorda os discípulos e fala assim: ora comigo, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Por que Jesus passou por isso? Porque Ele não era diferente de você. Ele ficava chateado, Ele ficava assim, decepcionado com as pessoas também. Mas Ele quer nos ensinar a lidar com isso e não nos tornar presos diante disso. No Getsemane, a Bíblia diz que Ele suou gotas de sangue. Ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você acha que foi só uma frase assim de efeito? Não, é porque estava pesado, estava difícil. Foi por mim e por você, para que a gente pudesse olhar para Ele e perceber o seguinte: nele nós somos amados, nele nós somos encontrados. Jesus é pessoal e o Evangelho dele também. O Evangelho dele precisa tocar as nossas vidas. O verdadeiro Evangelho, ele causa impacto aonde ele é praticado. Se você pratica o verdadeiro Evangelho, você vai experimentar mudança de vida e transformação. Olha o que acontece com essa mulher, verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com ela. Os discípulos ficaram surpresos, mas todos ali na expectativa. Os discípulos ficavam, na verdade, surpresos com as decisões de Jesus. O que Jesus quer nos ensinar com isso? O que está para acontecer? Quando o Evangelho ele é praticado, espere pelo impacto na vida das pessoas. Espere por isso, na verdade, impactar, na verdade, até mesmo quem não é. O Evangelho, ele quebra paradigmas, modelos, tradições, barreiras, métodos, estilos. O Evangelho ele é espiritual, ele é livre. Ele não se mede com a régua das pessoas, com o domínio das pessoas, não. Um judeu não podia falar com um samaritano, mas por causa do Evangelho, Jesus está lá falando com um samaritano. Não era de bom tom um homem ficar conversando sozinho com a mulher no lugar deserto, mas por causa do Evangelho, Jesus está lá falando com aquela mulher. Ele estava se expondo, sim, mas era por causa do Evangelho.
Os discípulos chegaram e eles ficaram o quê? Surpresos. Mas ninguém tinha coragem de falar nada, que era Jesus. Eles estavam na expectativa do quê? O que vem depois? O que vem depois? Deixa eu te dizer uma coisa. Pratique o Evangelho. Começa a viver esse Evangelho. Você vai ficar surpreso com o que vem depois. Às vezes é improvável. O que vem depois é que muda. O Evangelho real, ele muda, na verdade, as prioridades da nossa vida. Ele muda, na verdade, a forma da gente ler o mundo, da gente enxergar as coisas. O Evangelho, ele muda, na verdade, a maneira que você se relaciona com as pessoas, com você, com Deus, com o dinheiro, com o seu tempo, com a profissão, com todas as coisas. Por quê? Porque o Evangelho diz que é o seguinte: quer fazer qualquer coisa, quer comer, quer beber ou fazer qualquer coisa, faça isso para a glória de Deus. É tudo. Mas olha só, verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Aquela mulher que vivia fugindo das pessoas, quando ela encontra com o Evangelho, aquela mulher volta cheia de coragem. E você imagina o seguinte: ela não queria nem encontrar com as pessoas, com medo do que as pessoas iam dizer. Agora ela vira para as pessoas da cidade e fala o quê? Eu conheci um homem. Você imagina as pessoas? O sétimo já mudou de novo. Outro homem, não é possível. As pessoas poderiam pensar nisso, não poderiam? Mas que a mulher não estava nem aí. Porque a prioridade daquela mulher não era ela mais. A prioridade daquela mulher era o senso de mudança. Era o que ela tinha experimentado, o que ela estava vendo, o que ela estava sentindo, o que ela estava experimentando. Mudar também a vida dos outros. Tem um detalhe aqui. Olha para mim. Tem um detalhe. Quando aquela mulher, para ir até o poço, ela levou consigo o seu cântaro. Ela precisava daquela vazia para que ela pudesse pegar a água e levar de volta. Evidente que muito maior do que esse copo, porque ela tinha que ir todos os dias, era água para o dia. A necessidade dela era água para matar a sede, possivelmente para fazer sua comida, para fazer sua higiene pessoal, para fazer tudo que a água nos ajuda, e que ela não tinha como viver sem. Ela vai até o poço de Jacó para buscar isso. Só que quando ela encontra Jesus, ela deixa o cântaro para trás. Ela deixa o cântaro para trás, por quê? Porque não é mais importante. Isso aqui é bom, mas eu tenho coisa maior. O que aconteceu nela? Ela creu em Jesus. Ela creu que Ele era o Messias. E a Bíblia diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. A necessidade daquela mulher já não era mais a mesma. Aquela mulher já estava, na verdade, em outro nível. Aquela mulher não estava ligando mais para aquilo que as más línguas iam dizer, não. Ela estava dizendo que minha vida foi transformada. Querido, olha, presta atenção. Eu encontrei um homem, ele possivelmente é o Messias, aquele que as Escrituras dizem, ele está lá no poço de Jacó. Aquela mulher decidiu, na verdade, viver o que Jesus, na verdade, comissionou ela.
Como é que Jesus comissionou ela? Como é que Jesus deu uma missão para ela? Ele não falou com ela, vai, faça isso, vai, chama as pessoas. Não, ele falou isso. Ela teve a experiência. E aquela experiência foi tão grande para a vida dela que ela falou assim: eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso, na verdade, transbordar na vida dos outros. O verdadeiro evangelho, ele faz o que? Ele transborda da sua vida e toca os outros. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Será que não está na hora de você deixar o seu cântaro, deixar o seu cântaro aos pés de Jesus, junto com Jesus, e cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer? Será que não está na hora de você abandonar suas necessidades, tirar o foco das suas necessidades e confiar de fato que Ele pode mudar a realidade da sua vida, transformar a sua vida e fazer aquilo que realmente você precisa? Será que não está na hora de você deixar o seu cântaro, rever a sua vida, rever as suas prioridades? O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o verso 39, diz o seguinte: quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Quantas coisas você está achando que está perdendo tempo? Estou perdendo tempo de fazer isso. Eu tinha que estar me preocupando com coisas que são mais importantes. Eu tinha que estar me preocupando, na verdade, com as coisas que são mais relevantes. Não dá para ficar com esse negócio de Jesus para lá, Jesus para cá, igreja para lá, igreja para cá. Acorda, meu irmão! Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua casa. Jesus quer mudar a realidade do seu casamento. Jesus quer mudar as suas finanças. Mas é necessário que você acorde. Acorda para a vida. Qual vida? A que Jesus entregou por você. A que Jesus não julgou os seus erros. Jesus não te perguntou quanto que você ia pagar para receber, ou como que você ia pagar pelos perdão dos seus pecados. Não. Jesus, a seu modo, Ele te alcançou. Mesmo quando você estava fugindo, mesmo quando você estava andando longe, o Senhor te alcançou. Às vezes a gente foge de Jesus, a gente foge do chamado, foge de tantas coisas, mas Jesus o tempo todo está de braços abertos, dizendo assim: vem, esse é o dia, já chegou a hora, vem. É para você, na verdade, se aproximar dele e entender que os seus medos, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas contrariedades, elas são supridas em Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que transforma as nossas vidas, é o evangelho que dá sentido para as nossas vidas. Talvez hoje seja um dia de decisão para você. Que tipos de decisões nós podemos tomar hoje? O que significa deixar o seu cântaro? Deixar o seu cântaro? Talvez para você que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, seja você colocar suas opiniões de lado, colocar a sua religiosidade de lado, e dizer assim: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus manso, humilde, humano, relacional. Eu quero.
ter uma nova experiência com Jesus. Mas talvez você já tenha recebido Jesus, mas você não tenha tido a coragem ainda. Você já reconheceu Ele como o Senhor da sua vida, mas você não teve a coragem de dar um passo a mais. Talvez seja o dia de você se decidir pelo seu batismo, e dizer o seguinte: eu vou seguir um pouco mais com Jesus, eu vou me aprofundar um pouco mais em Jesus. Talvez você já tenha recebido Jesus, já tenha se batizado, mas você parou na sua vida com Deus, se abandonou, na verdade. Ou seja, a sua paixão por Jesus, ela se resume ao domingo de noite, 2 horas, talvez de 15, 21 dias, uma vez por mês, sei lá, ou até mesmo toda semana, mas talvez se resume a isso, e você não entenda que Jesus, na verdade, Ele quer viver com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o tempo todo. É quando você acorda e está, ou seja, desejoso de continuar deitado, não tem vontade nenhuma. Ele é aquilo que te fortalece, que renova suas forças e te dá força para enfrentar um novo dia. Diante dos problemas, Ele te dá sabedoria para você resolver os problemas. Mas talvez essa experiência não é parte do seu presente. Você viveu isso no passado, hoje é uma vaga lembrança. Por que isso acontece? Que a gente volta os nossos olhos para o cântaro, para aquilo que a gente precisa, para as nossas necessidades, e a gente começa a segurar isso com tanta força, que a gente fica com medo disso nos faltar. Deixa eu te falar uma coisa: da onde vem o que você precisa, Deus tem muito mais. Deus, Ele é rico em graça e misericórdia. Deus, Ele entende o que você vive, o que você passa. Mas o que eu tenho que fazer? Chamar Ele para dentro. Para dentro do que? Da sua vida. Abrir a porta da sua casa. Abrir a porta da sua casa e dizer: Jesus, pode entrar, pode morar aqui, pode mudar a minha realidade. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele transforma. Aquela mulher chegou ali triste, cabisbaixa, mas ela saiu dali jubilante, de alegria. O que fez isso? Jesus nem encostou nela. Você entende isso? Jesus nem encostou nela. Ele simplesmente se relacionou, falou com ela, ela ouviu. E isso foi o suficiente para aquela mulher deixasse o seu cântaro. Pergunta de Jesus para você hoje: não é a mesma situação que você se encontra? Não é a hora de você deixar o seu cântaro, as suas necessidades, aquilo que você julga como essencial, e se apegar naquilo que é verdadeiro, que é real? Qual que é a promessa de Jesus para você? A promessa de Jesus é trocar essa roupa de luto, de sofrimento, de angústia, por vestes de louvor. Choro substituído por alegria, pranto por festa. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. O mesmo Jesus que encontrou com aquela mulher no poço de Jacó há tantos anos atrás, Ele se encontra com você hoje, e Ele diz para você o seguinte: se você soubesse quem é que está te pedindo água,
se você, na verdade, desse atenção, se você voltasse os seus olhos, se você abrisse o seu entendimento, a sua mente, e buscasse nele aquilo que você precisa. Quantos nessa noite que estão dispostos a deixar o seu cântaro para trás? Fica de pé no seu lugar.